O coletivo Cultura Plural apresenta Literatura de Cordel. Esse projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Vídeo 1. História do Cordel, por Antônio Campos. A literatura de cordel tem como perspectiva narrar histórias antigas e tradicionais que estão na memória do povo, que foram transmitidas de geração para geração, onde falam de amores, guerras, viagens, aventuras e conquistas. Mas fala também sobre acontecimentos recentes, pois os cordelistas e cantadores populares têm a facilidade de perceber o mundo à sua volta, sempre atualizados com os assuntos que interessam o povo. A presença da literatura de cordel no Nordeste tem raízes lusitanas, veio-nos como romanceiro peninsular, e possivelmente começam esses romances a ser divulgados entre nós já no século XVI, ou mais tardar, no século XVII, trazido pelos colonos em suas bagagens. Os artistas de rua, desde a época medieval, quando faziam suas apresentações, como acontece ainda hoje com os repentistas ou cordelistas no Brasil, utilizavam assuntos históricos ou da atualidade para falar o que acontecia na sociedade. Aqui no Brasil, independente da instrução escolar, nossos repentistas e cordelistas mostram-se atualizados com os assuntos abordados, seja na política, religião, sociedade ou esporte. Os folhetos eram a forma encontrada para se indignar perante as injustiças e os desmandos que ocorriam no sertão nordestino, no período colonial e da República. Falavam da desordem provocada pela queda da monarquia e descreveram em versos todo o caos que contribuiu para agravar a miséria no sertão brasileiro. O cordelista Leandro Gomes de Barros, que nasceu em Pombal em 1865, Paraíba, e morreu em Recife em 1918, foi um crítico ferrenho à República, pois para ele a queda da monarquia agravou as relações sociais entre a população pobre e os poderosos. São inúmeros cordéis em que ele, através de seus versos, cita os desmandos provocados pela República. Entre esses cordéis encontramos um pau com formiga, que fala sobre a consequência da queda da monarquia. Vamos lá o cordel. Chamo esse século das luzes, eu chamo o século das brigas, a época das ambições, o planeta das intrigas. Muitos cachorros no osso, um pau com muitas formigas. Então depois da república, tudo nos causa terror. Cacete não faz estudo, mas tem carta de doutor. A cartucheira é a lei, o rifle governador. O outro cordel seu, onde ele narra a violência praticada pelos poderosos do sertão, usada a força para impor-se sobre os mais fracos, que é a palmatória e o punhal. Nós temos 5 governos, o primeiro federal, o segundo do estado, o terceiro municipal, o quarto a palmatória, o quinto o punhal. A vida dos bandidos do cangaço é retratada através dos folhetos dos cordéis, onde eram exaltados por alguns cordelistas como verdadeiros heróis do povo do sertão, por intimidar os coronéis que abusavam dos mais fracos. No entanto, haviam outros cordelistas que tratavam esses cangaceiros como escória, que usavam a violência para saquear e praticar todo tipo de abuso perante a população onde eles atacavam. A vida dos foras da lei, no Agreste, quase sempre era retratada e justificada por vingança, devido às injustiças que foram cometidas contra eles e seus familiares. Falava principalmente sobre honra, onde a família havia sido humilhada ou até morta. A idolatria ao culto da figura do cangaceiro despertava no povo a esperança, como se fosse uma força psicológica que alimentava a fé do povo sofrido do sertão. A valentia destemida inspirava a luta e ajudava a aliviar o sofrimento. Ao longo do tempo, foi criando a lenda sobre esses heróis fora da lei. Um desses heróis do cangaço foi Antônio Silvino, que era considerado o rei dos cangaceiros. O povo me chama grande, e como de fato eu sou. Nunca governo venceu-me, nunca civil me ganhou. Atrás da minha existência, não foi um só que cansou.
Já faz 18 anos que eu não posso descansar. Tenho por profissão o crime. Lucro aquilo que tomar. O governo às vezes dana-se, porém que jeito há de dar? O governo diz que paga ao homem que me der fim. Porém, por todo o dinheiro, quem se atreve a vir a mim? Não há um só que se atreva a ganhar dinheiro assim. Mesmo sem nenhum conhecimento histórico, essas façanhas se assemelhavam aos guerreiros sem lei que faziam histórias pelo mundo, entre outros povos, através dos folhetos que chegaram ao Nordeste brasileiro. Os cordelistas associavam os homens valentes do Nordeste como se fossem heróis dos folhetos europeus. Assim criam-se os mitos, personificando a imagem dos homens lutadores, onde são exaltados nas vozes dos cantadores. Heróis que andam armados ou até mesmo as proezas dos vaqueiros, que se destacam por suas habilidades na lida e no domínio do gado. São vistos como destemidos e corajosos. Somando-se a isso as recriações poéticas sobre Carlos Magno, 12 pares da França, que chegou no Brasil vindo de Portugal em meados do século XIX, ajudou a formar um arquétipo do herói sertanejo. A Batalha de Oliveiros, com Ferrabras, inspirou Leandro Gomes de Barros nos pares da França, identificando algumas qualidades que se assemelham com a comunidade nordestina.